Bom dia, alunos do quinto ano. Eu me chamo Ana Maria, sou a professora de vocês de português, história, arte e redação. A nossa aula de hoje é de história. Eu irei dar continuidade à unidade 2 que diz Grupos Humanos da Pré-História. Eu irei passar para vocês algumas explicações sobre o cotidiano nas primeiras cidades e um outro item que é primeiros passos do comércio. Então, o cotidiano das primeiras cidades, aí eu pergunto, como será que era a vida das pessoas naquelas cidades tão antigas, né? Diferente da nossa, bem agitada, com muita confusão, né? Muito barulho. Eu vou falar sobre a cidade Catal. Sua fundação ocorreu aproximadamente em 7.500 a.C. E essa cidade fica em Anatólia, uma província da atual Turquia. As ruínas de Catal foram descobertas por pesquisadores e arqueólogos em 1958. É bem interessante quando a gente estuda história e descobre que os historiadores, eles sempre estão em ação, né? E essa ação nos ajuda a conhecer a história da gente e de outras cidades e dos povos também que vieram antes da gente, né? Então, na época, pessoas de todo o mundo ficaram impressionadas com o tamanho da cidade depois dessa descoberta, né? Ela estava em boa conservação, havia pinturas nas paredes e obras de arte, como esculturas de cerâmica dentro das casas. Catal era formada por moradias bem próximas umas das outras, com áreas abertas para que o lixo e outros resíduos pudessem ser despejados. Na verdade, a gente mora numa cidade e essa cidade precisa ser limpa, precisa ser conservada, porque se ficar cheia de lixo, ó, não tem quem aguente. Então, cada casa tinha em geral 3 cômodos, que são 3 compartimentos, né? Não havia edifícios públicos na cidade. E também os habitantes de Catal viviam em casas retangulares feitas de tijolos de barro. As casas tinham lareira, forno e locais para sentar, dormir e até mesmo para trabalhar. Oh, interessante, uma casa bastante confortável, né? Com 3 cômodos. Tinha um local onde se podia botar lenha para fazer uma fogueira, para nos aquecer do frio. Tinha um forno, onde também a gente poderia cozinhar os alimentos, os banquinhos para se sentar, um local até para dormir e para trabalhar. Vou passar para o segundo item, primeiros passos do comércio. Os contatos entre populações, aldeias e cidades foram se ampliando, ou seja, foram tomando um outro rumo, né? Com isso, as trocas culturais e econômicas aumentaram. De acordo com o crescimento da população, também tudo vai aumentando, né? O comércio, as indústrias, para que eles possam ter meios de nos fornecer os produtos, certo? Então havia as trocas de produtos agrícolas, cerâmica, joias, tecidos, armas e ferramentas passaram a ocorrer em intensidade, certo? E com o aumento destas trocas começou a aparecer aquilo que os historiadores chamam de excedente. Mas tio, o que é excedente? É aquilo que sobra, é aquilo que excede. O excedente refere-se aos alimentos ou produtos feitos a mais. É como na nossa casa. A mamãe, no começo do mês, quando o papai recebe dinheiro, ela vai ao mercantil, compra todos os mantimentos que precisa ter dentro de casa, né? Assim, para o mês todo. E assim,
Quando chega no final do mês, a mamãe vai lá na despensa, vê o que sobrou, anota e só compra o necessário. Não pode sobrar alimento não, viu? Nem guardar alimento, porque quando a gente guarda alimento, aí daqui a pouco ele vence, aparecem os bichinhos e a gente tem que botar fora. Então a gente tem que estar sempre com esses alimentos circulando, dando uma olhada neles dentro da despensa para não aparecer bichinho que coma. Pois bem, essa produção de alimentos precisava ser armazenada e começou também a ser comercializada, certo? No início, esse comércio era baseado em trocas. Gente, porque naquela época não tinha dinheiro, não ainda circulava o dinheiro. E os povos antigos trocavam alguns produtos por outro. Por exemplo, trigo por machados, vasos de cerâmica por algodão, milho por batata. Olha aí, interessante. E com o passar do tempo surgiram as primeiras atividades comerciais. Com essa troca de produtos, né? Tu tem isso, eu não tenho, então a gente troca, certo? Para que a gente possa se manter. E aconteceu aí as primeiras formas, surgiram as primeiras formas de dinheiro. Então o homem, com o passar do tempo, sempre procurou maneiras para sobreviver. E com a atualidade, né, hoje a gente tem o dinheiro, vai ao mercantil, compra o que está precisando. Não precisa mais fazer essa troca. E não precisa também estocar alimento dentro de casa, porque vai chegar um momento que ele vai vencer e aí a mamãe vai ter que colocar esse alimento fora. Gente, é o seguinte, ó, essa atividade desses dois itens, vocês vão receber, copia no caderno e responde, certo? Essas atividades, elas estão, esse conteúdo, afinal, que eu expliquei, eles estão no livro de vocês, nas páginas 30 e 31, certo? Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula. Deus abençoe cada um de vocês e um beijo no coração.